oi, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas Gadelha e já estamos na nossa 18ª aula para o 9º ano do Ensino Fundamental. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um conteúdo que a gente já viu em outras aulas passadas, mas que a gente vai focar em algo específico dentro desse conteúdo. A gente vai falar um pouquinho novamente sobre a nossa Constituição, a Constituição de 1988, e trabalhando especificamente os protagonismos da sociedade civil. Mas, professor, o que é isso? A gente vai ver como que nós, que fazemos parte da sociedade civil, tivemos um protagonismo bem grande, tanto dentro da nossa Constituição, quanto na elaboração da mesma, certo? Então, para a gente relembrar um pouco, observem aí o que é uma Constituição. Relembrando, Constituição é a lei maior de uma sociedade politicamente organizada. É o modo pelo qual se forma, se estabelece e organiza uma sociedade. Do ponto de vista material, Constituição seria um conjunto de normas que disciplinam a criação do Estado, da sua estrutura básica, das atribuições de seus órgãos, dos limites de poder, dos direitos dos indivíduos, dos grupos e da sociedade como um todo. E aí tem uma ilustração aí dos 30 anos da Constituição Cidadã, que é a nossa Constituição. Esse fez 30 anos no ano de 2018, então hoje ela já tem 32 anos de existência, a nossa Constituição atual, que rege todas as nossas leis e normas dentro da nossa sociedade, certo? Continuando. A Constituição Federal de 1988 simboliza o marco jurídico da transição democrática e da institucionalização dos direitos humanos no país. O texto constitucional demarca a ruptura com o regime autoritário militar instalado em 1964, refletindo o consenso democrático pós-ditadura. Após 21 anos de regime autoritário, objetiva a Constituição resgatar o Estado de Direito, a separação dos poderes, a federação, a democracia e os direitos fundamentais, à luz do princípio da dignidade humana. Então, basicamente, a nossa Constituição ela é responsável por legitimar as maiores garantias que a gente tem dentro da nossa sociedade. Então, os nossos direitos básicos, nossos direitos fundamentais, aquilo que são garantias fundamentais, foi instaurado dentro dessa Constituição de 1988, principalmente por tudo aquilo que a gente já viu em outras aulas, que ela vai ser concebida no momento pós-ditadura militar. Então, a ditadura militar que vai tirar diversos direitos da população, inclusive direito, por exemplo, de escolher o presidente, que é um direito fundamental, e com essa Constituição esses direitos vão ser restaurados, certo? Tanto o direito à liberdade de expressão, o direito ao voto para a eleição do Poder Executivo, os direitos à liberdade de ir e vir, todas essas coisas que durante a ditadura elas foram massificadas, certo? Não existiam dentro da sociedade. Continuando, eu trouxe algumas fotos que a gente já viu também. Tem aí no lado esquerdo uma foto de uma das primeiras edições da nossa Constituição, que está exposta lá no Museu do Supremo Tribunal Federal. Na foto da direita a gente tem a sessão parlamentar que estabeleceu a Constituição de 1988. Então aí tem os parlamentares que fizeram parte dessa elaboração, tanto da elaboração da como também da sua aprovação, que foi presidido por Ulisses Guimarães, que é esse cara que está segurando um exemplar da Constituição. Foi o responsável por presidir toda a sessão do parlamento, que tanto elaborou quanto aprovou a nossa Constituição, certo? Só que, como eu falei para vocês, a gente vai tratar dentro desse conteúdo algo específico, que é o protagonismo da sociedade civil. Então, basicamente, agora a gente vai ver como que nós, sociedade civil, eu falo nós porque fazemos parte da sociedade, apesar de não termos vivido nesse período. Então, como que a sociedade civil fez parte da elaboração da Constituinte e como que essa Constituinte trouxe medidas que beneficiam e legitimam os nossos direitos fundamentais, certo? Então, observem aí. Também tem aí as duas fotos das versões da Constituição, a versão, uma das primeiras versões, e a versão atual, que é essa do lado direito. Mas, enfim, continuando. Observem aí. O papel de destaque dos direitos fundamentais na Constituição Federal é um reflexo direto do processo de criação do texto. Então, teve todo um processo para se criar o texto que elaboraria essa Constituição.
Ao longo de 1986 e 1987, a população pôde manifestar seus anseios através das sugestões dos cidadãos. As mais de 72 mil contribuições enviadas por brasileiros espalhados por todo o país foram posteriormente analisadas e assimiladas pelos deputados constituintes. A representatividade dessa ação popular é essencial para se entender por que a Carta Magna de 1988 entrou para a história como a Constituição Cidadã. De todas as constituições brasileiras, foi a Carta de 1988 a que mais assegurou a participação popular em seu processo de elaboração, a partir do recebimento de elevado número de emendas populares. É assim a Constituição que apresenta o maior grau de legitimidade popular. Então aí a gente já observa como a população ela teve um papel essencial na elaboração dessa Constituição, certo? Por quê? Porque a partir dessas contribuições que a população enviou para os constituintes, que eram os responsáveis por elaborar a Constituição, essas contribuições foram analisadas e posteriormente foram colocadas dentro da Constituição. Então as pessoas elas tiveram o direito de manifestar suas livres expressões, manifestar o que elas achavam que era essencial para se colocar dentro da Constituição, o que elas achavam que era fundamental de ter nessa Constituição, o que elas achavam que não poderia faltar. Então foram mais de 72 mil contribuições de toda a sociedade civil que foram lidas, analisadas, para posteriormente serem aprovadas ou não dentro da Constituição. Então, a população civil, ela teve um papel fundamental na elaboração dessa Constituição, que apesar de fazer 32 anos, ela ainda é muito atual, certo? É claro que ainda tem muitas coisas a se avançarem, mas quando a gente pensa nesse processo anterior a essa Constituição, que foi o processo da ditadura militar, essa Constituição, que é a nossa Constituição Cidadã, ela vem de forma fundamental para fomentar cada vez mais esses nossos direitos básicos e fundamentais, certo? Então, continuando, observem aí. Na avaliação do movimento de mulheres, um momento destacado na defesa dos direitos humanos das mulheres foi a articulação desenvolvida ao longo do período pré-1988, visando a obtenção de conquistas no âmbito constitucional. Esse processo culminou na elaboração da Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes, que contemplava as principais reivindicações do movimento de mulheres a partir de ampla discussão e debate nacional. Então as mulheres elas tiveram um papel fundamental também na elaboração da Constituinte. Por quê? Porque, como a gente já viu em outras aulas, as mulheres, principalmente nesse período da Primeira República, da ditadura militar, da própria Era Vargas, elas não tinham direitos que eram fundamentais aos homens, por exemplo, o direito de votar. Elas só foram conquistar esses direitos no ano de 1932 e aí depois na Constituição de 34. Mas diversos outros direitos de igualdade entre os gêneros, certo? Entre homens e mulheres, foram estabelecidos na Constituição de 1988 graças a esse movimento das mulheres que também tiveram uma participação fundamental na elaboração da Constituição. Pela primeira vez na história constitucional brasileira, consagra-se a igualdade entre homens e mulheres como um direito fundamental, nos termos do artigo 5º, inciso 1º do texto, que diz que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O princípio da igualdade entre os gêneros é endossado no âmbito da família, quando o texto vem a estabelecer que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelos homens e pelas mulheres. Então a gente tem um avanço nesse sentido de igualdade dos gêneros muito grande na nossa Constituição atual, certo? É claro que ainda há muito a se conquistar dentro desse movimento das mulheres, mas já são comparados a como a história exercia a função dentro desse movimento, atualmente já temos um avanço bem grande paralelo a tudo isso, certo? Continuando, observem aí. Por intermédio da garantia dos direitos civis, sociais e políticos, a Constituição de 1988 buscaria construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem preconceitos ou quaisquer formas de discriminação. Para tanto, a nova Carta combinaria as garantias de direitos com a ampliação do acesso da população a bens e serviços públicos. Então, é basicamente o que a gente já falou, certo? A Constituição vai ser considerada a Constituição Cidadã por promover
o que de fato é a cidadania, que é o exercício dos deveres e também dos direitos, certo? Quando a gente exerce nossos deveres e recebe nossos direitos. Isso, basicamente, é a constituinte da nossa cidadania. Por fim, tem aí um pouco da estrutura da Constituição, que a gente já viu como que ela é estruturada, mas basicamente houveram mudanças no texto da Constituição que são previstas por lei. Essas mudanças do texto da Constituição, elas podem ser feitas através de emenda constitucional. Então, existe um texto que foi promulgado lá no ano de 1988, mas que por determinada mudança dentro do aspecto da sociedade é necessário mudar. Então, eles podem. O que não pode ser alterado são as chamadas cláusulas pétreas, que é aquela que de forma alguma pode ser alterada. Entre elas é que o sistema federativo do Estado, então o Brasil é um sistema federativo, o voto direto, secreto, universal e periódico, isso não pode ser alterado. A separação dos poderes, então poder executivo, legislativo e judiciário separados, e os direitos e garantias individuais. São alguns exemplos do que são cláusulas pétreas, que não podem ser alteradas de forma alguma, certo? Então, para a gente tentar entender um pouco de tudo isso que a gente viu sobre esse protagonismo civil e sobre a nossa Constituição, vamos fazer duas questões rapidinho para a gente fixar melhor o conteúdo. Observem aí. Primeiro, a Constituição vigente no Brasil foi promulgada em outubro de 1988 e garantiu uma série de direitos à população brasileira. Sobre as características da estrutura do Estado expressa na Constituição de 1988, indica a alternativa incorreta. Vamos lá. Letra A. Existência de 3 poderes independentes, executivo, legislativo e judiciário. B. O poder executivo organizado em formato presidencialista. C. O poder executivo organizado em formato parlamentarista. Ou D. Eleição direta para os cargos dos poderes executivo e legislativo. A gente já pode tirar aí a letra A, que está certa, certo? São os 3 poderes independentes. A letra D também, que as eleições, tanto para o cargo de executivo quanto legislativo, são feitas diretamente pela população. E aí a gente fica entre B e C. Vamos lá. O poder executivo é exercido por um presidente ou por um parlamentar? É só matar a questão aí, certo? A gente tem um poder executivo dentro do nosso país exercido por um presidente. Então a alternativa incorreta é a letra C. Poder executivo organizado em formato parlamentarista. O restante está totalmente correto. Segunda questão, vamos lá, questão dissertativa. A Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, foi considerada uma grande conquista democrática após mais de 2 décadas de regimes militares, por garantir amplos direitos à população brasileira em vários âmbitos da vida social. Além disso, teve em sua elaboração a participação da população geral. Apresente como a população teve participação no processo de elaboração da Constituição. Então a questão quer saber qual foi a participação que a população, que nós, sociedade civil, tivemos dentro da construção da nossa Constituição. Então a gente já viu durante a aula que a gente teve participação de mais de 72 mil contribuições que foram enviadas pela população civil, certo? Então, ao longo do ano de 1986 e 87, a população pôde manifestar seus anseios através das sugestões dos cidadãos. As mais de 72 mil contribuições enviadas por brasileiros, espalhadas por todo o país, foram analisadas e depois assimiladas nas constituintes. Além disso, a gente também teve aquela participação do movimento das mulheres, que criaram a carta lá das mulheres para os constituintes. Então, a gente teve uma participação da população muito efetiva dentro dessa Constituição, certo? Então é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham entendido a aula, compreendido o que a gente tinha como objetivo. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma do Educ no site da Secretaria de Educação. E até mais!